uma coisa que assim, que nós brasileiros aqui achamos estranho é que no início da invasão russa, né, a gente via muito na mídia local aqui, nas mídias tradicionais, elas mostrando essa invasão, onde nós víamos, por exemplo, tanques de guerra passando por cima de carros civis e dentre outras coisas, né, abomináveis que a Rússia estava cometendo com os ucranianos no início da invasão. Há relatos, né, inclusive de abusos de mulheres, né, de crianças. A gente acompanhou, né, há um comentarista de geopolítica aqui bem famoso, que é o Rock, inclusive ele teve na Uhum. Ucrânia. Ele Sim. comenta que, segundo relatos dos próprios ucranianos, inclusive isso tem documentos comprobatórios, vídeos e afins, eles têm, a, pelo menos no início da guerra, não sei se continua assim, mas houve muito abuso por parte de soldados quando eles invadiam, né, e eles iam invadindo, iam cometendo esses tipos de abuso e atrocidade. Hoje a nossa mídia tradicional aqui no Brasil não tem muito divulgado mais esses abusos, né? Ela fez isso muito no início, né? Inclusive aparentemente reprovavam essa invasão, mas hoje parece que está meio que em banho-maria, né? Não tem dado muito destaque a essas questões. A senhora acha, porque há uma propaganda por parte de alguns ucranianos, né? Que há um, sei lá, há meio que um direcionamento contrário das nossas mídias aqui para favorecer a Rússia. A senhora acredita em algo assim? Olha, tem muitas perguntas aí. Eh, então, Bem, por aquilo que a senhora pontos. puder e quiser responder, Eh, fique à vontade. então, assim, todos aqueles abusos, crimes, de guerra, realmente sim aconteceram, são documentados. Há várias, né, organizações internacionais ucranianas que fizeram relatos e comprovações oficiais. Então isso realmente aconteceu e foram os soldados russos, pessoas simples, quero ressaltar que porque várias pessoas dizem que: "Ah, são coitados". Não, são pessoas simples como eu e você, que queriam fazer isso, né, não adiantava só entrar na cidade, eles queriam fazer aquelas atrocidades e abusos. E eu inclusive, eu, meus amigos, meus familiares conhecem várias pessoas que foram mortos, que foram abusados e etcétera. Outra coisa das informações, né, de acesso à informação. Eu acho que, em parte, isso não está mais acontecendo no território ucraniano, porque, agora o exército russo ele está avançando, então, as cidades ucranianas que estão na linha, eles têm tempo de sair, né, quem quiser sai, quem não quiser fica, a seu, né, a risco de morte. E também temos que considerar que os territórios ocupados, nós não temos nenhuma informação sobre isso, né, oficial. Então, o que a gente tem dos abusos, essas informações oficiais, é porque a Ucrânia abriu essas informações, divulgou, né. A Rússia não está abrindo, não está divulgando, mas não quer dizer que não está acontecendo, porque também tem relatos das pessoas que conseguiram sair de torturas, de abusos e, né, de sequestros de crianças, de adultos, etcétera. E sobre o direcionamento, eh, como que você falou? Pode repetir essa última frase? O Do direcionamento da direcionamento aqui mídia? da mídia, ela no início ela apresentava, né, a guerra como de fato estava acontecendo, mostrando a invasão russa e as atrocidades. Hoje não mostra mais. A senhora É, acredita que houve uma mudança de direcionamento? eu não sei, isso realmente também eu fico meio perplexa, né. Eu acho que no início todo mundo falava disso porque era puro sensacionalismo, né. Agora talvez, os próprios brasileiros não estão mais afim, né, de ouvir essas atrocidades. O mundo, os brasileiros estão cansados, de ouvir todo dia, né, tantas pessoas morreram, tantas pessoas foram abusadas, então eu acho que a mídia ela meio que segue a tendência de não cansar o público, né, e não quer mais mostrar essas atrocidades. Então, eu não sei se é pelo sensacionalismo, ou
pelo cansaço da audiência, ou talvez seja o direcionamento também, né. Assim, eu acho, não sei se não falar dessas atrocidades, o último, assim, o último, assim, contra-direcionamento, né, antidirecionamento, é que acabei de falar hoje de manhã lá no nosso chat, né, que estão aparecendo muitas notícias na mídia brasileira, falando que a Ucrânia, país horrível, está contratando soldados brasileiros para a guerra, né. E isso eu acho muito estranho, porque não está aparecendo nada disso parecido contra a Rússia, sendo que a Rússia também, e nem que também, a Rússia está contratando, a Ucrânia está tentando não fazer isso abertamente, pelo menos, né. Os brasileiros que escolhem procurar seus caminhos. E só estou falando mal da Ucrânia, ou seja, eles estão criando a narrativa para impedir os soldados brasileiros irem à Ucrânia. Mas eles vão continuar indo à Rússia, então? Então, realmente, né, tanto a Ucrânia como a Rússia, né, eles trabalham no base de contrato, né? Eu entrevistei aqui o Ório, que é um soldado brasileiro pró-Rússia, e alguns amigos dele vieram conversar comigo no direct. Eles também estão convocando, né, brasileiros para participarem da guerra em defesa da Rússia. E assim, não há nenhuma crítica por parte da nossa mídia local ou falando sobre soldados que desapareceram na Rússia, porque há relatos, né, de soldados que foram abatidos, outros que desapareceram. A nossa mídia tradicional aqui não tem transmitido essas informações e, assim, realmente fica aquele ponto de interrogação. Doutora, Concordo, é agora vem. estranho mesmo. É porque é o seguinte, há alguns relatos, né, inclusive um determinado soldado que se posiciona como sargento de uma determinada forças aí na Ucrânia, ele chegou até a comentar comigo aqui que ele disse que os russos têm intensificado propagandas enganosas pela América Latina, né? Inclusive o cidadão foi infeliz ao alegar que eu estava sendo pago pelos russos porque eu decidi fazer o podcast com um russo. Segundo ele, eu não deveria, né? Mas eu disse a ele que o meu podcast está aberto para ouvir, né, também os Uhum. combatentes do outro lado, né? Com imparcialidade. Mas, segundo ele, há essa propaganda, né, esse investimento da Rússia com relação a fazer propaganda aqui na América Latina. A senhora acredita que há essa possibilidade? Eu tenho alguma informação sobre? Não tenho informação, mas não duvido. Não duvido que eles façam isso, porque eles têm muito mais recursos, eles têm a embaixada gigantesca em Brasília, tem vários consulados, abertos em várias cidades, tem um monte de organizações comerciais, culturais, eles investem muito, né, nessa narrativa russa, de cultura russa, mas nós sabemos que junto com eles vem também os espiões, a propaganda, as narrativas russas, todos aqueles clubes marxistas, não sei de que, assim, aqueles malucos, me desculpe, mas sim, vocês são. E aí, assim, para mim é uma propaganda pura. Inclusive Então, alguns espiões russos foram até, salvo engano, pegos, né, aqui no Brasil. É, exato, e foram pegos, assim, por que que eles foram pegos? Assim, duvido que eles foram pegos porque eles, se esconderam mal. Eu acho que foram pegos porque foi necessário que eles fossem, mas quantos tem mais? A gente nem sabe.